noite, sejam muito bem-vindos ao Fala Flávia Podcast. Eu sempre acredito que uma boa conversa pode informar, trazer reflexões e fazer a gente enxergar assuntos importantes de forma diferente. Por isso eu sempre falo, nunca é só uma conversa. E hoje nós vamos falar de uma temática muito importante, células-tronco e os avanços do futuro da medicina. E para falar desse assunto muito especial, nós temos uma convidada aqui de nossa cidade que trabalha com essa temática. Mas antes, eu preciso agradecer os nossos parceiros, pois eles são responsáveis por toda essa conexão de valor. Então, meu muito obrigada ao Dona Zélia Gastrobar, que promove encontros com experiências especiais. Eu não me canso de falar, você precisa conhecer a costela na pedra que eles fazem por lá, além das outras delícias gastronômicas que são servidas. Também conosco a Geice Prado Lingerie, que valoriza a beleza da mulher e também eleva sua autoestima com peças maravilhosas. A Geis está com preços incríveis. Entre em contato com ela e renove as suas peças. Também nosso parceiro, Supermercado Lima. Lá você encontra tudo para o seu dia a dia e para a sua casa. As melhores ofertas sempre estão lá. Não perca tempo nem dinheiro. Vá para o Supermercado Lima. E cuidando com muito carinho do que realmente importa, conosco a Bem Seguro Corretora de Seguros, com seguros para veículos, seguro residencial e muito mais. Contrate o seu seguro, garanta a proteção dos seus bens. E as nossas boas-vindas aos novos parceiros do Fala Flávia Podcast. Isso mesmo, agora a gente tem novas parcerias.
Um salve, então, para o Laboratório Exame e Análises Clínica, que é referência em cuidado e inovação com a saúde, com atendimento humanizado, cuidando de você da melhor forma. Também aqui com a gente, a Nutri Kefir, alimento probiótico natural que vai melhorar a sua saúde e incentivar uma rotina saudável. Experimente, inclua na sua rotina a Nutri Kefir. E agora, para dar início a essa conversa tão importante, eu estou recebendo aqui a Aline Junqueira. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Aline? Prazer te receber aqui. Obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, sempre uma alegria ter vocês conosco. Gente, a Aline é responsável pelo Laboratório Exame e Análises Clínicas. Ela faz um trabalho muito importante com as células-tronco aqui em Carmo do Rio Claro. O doutor Alexandre, que é do Centro de Criologia Brasil, participaria conosco de forma online. Contudo, ele teve um imprevisto, então eu e a Aline vamos conduzir essa conversa. Teremos alguns vídeos, explicaremos bem a questão e em uma outra oportunidade ele participa com a gente. Aline, então, para dar início, eu queria que você falasse um pouquinho geral do que são as células-tronco, né? Do que a gente fala quando a gente ouve célula-tronco, né? O pessoal tem muita dúvida do que de fato é. Então, a célula-tronco é uma célula indiferenciada com alto poder regenerativo, né? E elas são usadas hoje em dia na medicina regenerativa. Existem dois tipos de células-tronco. As células tronco hematopoéticas, que são células que vêm do sangue, e existem as células tronco mesenquimais, que são células tronco que vêm do tecido do cordão umbilical e também da polpa do dente de leite e dente ciso. Existe, e cada tipo de tratamento, é um tipo de célula que nós vamos estar usando. No momento do parto, a gente já coleta esses dois tipos de células. Para as famílias que não tiveram oportunidade, nós coletamos posteriormente a polpa do dente de leite, mas que também trata mais de 360 doenças. Muito bom. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais, nós também vamos passar um vídeo da CCB, que é parceira da Aline, o Centro de Criogenia Brasil. O que são células-tronco? As células-tronco ou células-mãe são células indiferenciadas, isto é, elas não têm uma função definida no nosso organismo. Porém, ao se multiplicarem, elas são capazes de se transformar nos vários tipos de tecidos que formam o nosso corpo. Por isso, elas são capazes de regenerar órgãos e tecidos lesionados, promovendo a recuperação dos mesmos. O procedimento no qual essas células são utilizadas chama-se terapia celular. Existem dois tipos de células-tronco. As chamadas hematopoéticas, responsáveis pela produção dos 13 tipos de células que compõem o nosso sangue e que são utilizadas como terapia desde a década de 1960 nos transplantes de medula, que deveria ter se chamado transplante das células-tronco retiradas da medula. Há apenas 25 anos, descobriu-se o segundo tipo de célula-tronco, chamada de mesenquimal, que é responsável pela formação dos demais tecidos que formam o nosso organismo. O cordão umbilical, quando coletado no momento do parto, é a principal fonte das duas células-tronco. Do sangue do cordão, obtemos as hematopoéticas para tratamentos de doenças do sangue como leucemias, linfomas, anemias malignas, entre outros. Do tecido do cordão, obtemos as mesenquimais, que se prestam para futuros tratamentos de doenças autoimunes e degenerativas, além de regenerar órgãos e tecidos. A segunda melhor fonte é a polpa do dente de leite, que é derivada diretamente da crista neural e nos fornece células-tronco mesenquimais com a mesma potência das retiradas do tecido de cordão umbilical. Uma fonte alternativa são as células do tecido gorduroso de pessoas jovens. O corpo humano está em constante renovação celular. Por dia, perdemos por morte natural de 50 a 70 milhões de células. As células-tronco são responsáveis pela reposição desta perda.
A falha neste processo leva ao surgimento de doenças que muitas vezes comprometem a função de órgãos e tecidos do paciente. A terapia celular está sendo pesquisada para mais de 400 doenças degenerativas do nosso organismo, promovendo assim maior longevidade e qualidade de vida. Muito bem, eu acho que clareou bastante, né, os tipos de célula-tronco, para que elas são utilizadas. E agora vamos voltar aqui no bate-papo com a Aline. Aline, você é muito conhecida aqui em nossa cidade pelo trabalho no laboratório, né? Todo mundo sabe da sua eficácia. Mas eu acredito que não são todos que conhecem esse trabalho com células-tronco, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória, da sua experiência, também como que surgiu essa parceria com a CCB Brasil. Nós temos o laboratório há 26 anos. E há 12 anos eu comecei a estudar sobre a terapia celular. E conheci o CCB, que é um banco de células referência no Brasil, é uma entidade certificada, tem controle de qualidade a nível internacional, nacional. Um grande diferencial do CCB também é que armazena as células hematopoéticas em 2 bolsas, né? Ficando todo um cuidado, né? Ficando uma bolsa para o bebê e outra bolsa para a família, né? E existem bancos de células que armazenam em bolsas bipartidas. Só que essa bipartição você não faz nada além de exames, né? Tipo, não dá para transplantar. Então, o CCB tem mais esse cuidado, o CCB tem patentes para armazenar células-tronco purificadas, não armazena restos celulares. Então, todo esse know-how que eles têm me encantou, né? E é uma empresa que fornece treinamento com frequência. A gente vai até a sede em São Paulo. Temos o contato direto, né, com o Dr. Alexandre e com os cientistas do banco. Então, há 12 anos eu estou com eles e atendendo aqui o Carmo e toda a região do sul de Minas, né? Muito bom. Que o laboratório Exame é representante exclusivo do CCB em todo o sul de Minas. Então, a gente atende Varginha, Machado, Pouso Alegre, Passos, São Sebastião do Paraíso. Qualquer gestante ou qualquer pessoa que tiver interesse, é só fazer contato comigo. Porque muitas vezes a gente pensa em células-tronco, pensa que é algo muito distante, muito difícil, né? E a gente já tem vocês como referência aqui na região para essa coleta. Isso. Inclusive, é importante ressaltar isso porque é um procedimento muito simples, né? É um procedimento que é feito no momento do parto, pode ser feito tanto em parto normal quanto cesárea, né? Sim. É um procedimento que não influencia no trabalho de parto da mulher, não influencia no processo lá do médico, da cirurgia em si, né? Não influencia na saúde do bebê, porque tem toda a fase da coleta, né? E na polpa de dente também, a gente dá preferência no período de troca de dentinhos. Sim. Então, a hora que o dente começar a amolecer, ele não pode estar tombando assim de um lado para o outro, que aí a polpa já saiu, né? Mas a hora que começa a amolecer, a família entra em contato, a gente agenda com o dentista, por ser um ambiente asséptico, né? Sim. Com todos os cuidados. E é realizada a coleta. E é igual eu disse, pode ser feito no Carmo, Alterosa, aonde tiver um hospital, né? Que a gestante vai ganhar, ou um dentista. Né? Isso. Os profissionais são treinados, né? Isso. Nós temos uma equipe de treinamento. E é um procedimento tranquilo e acessível a todo mundo. A gestante não precisa ir para São Paulo para realizar a coleta. Ela escolhe a cidade, o local, o médico que acompanhou ela em todo o pré-natal. Mesmo, né, isso. Então, assim, é super tranquilo, não é nada de outro mundo. Sim. Né? E aí eu gosto muito de buscar inovação e o conforto para os pacientes aqui do Carmo, inclusive para terem esse acesso facilitado, né? Com certeza, né? E depois pode ser utilizado para uma série de tratamentos, né? Isso.
É muito importante, a gente vai aprofundar um pouco mais. E é interessante que as pessoas conheçam para onde vão essas células, né? Que é o CCB Brasil. Então, a gente vai apresentar um vídeo institucional mostrando melhor qual é o local de armazenamento dessas células-tronco. Em 2003, juntamente com meus filhos, dei início a um empreendimento pioneiro, o CCB, o Centro de Criogenia Brasil. Nossa principal missão é de coletar e preservar as células-tronco com a máxima eficácia e segurança, com atendimento personalizado, proporcionando saúde, qualidade de vida e longevidade para as famílias. A célula-tronco é o principal fator da nova medicina regenerativa, que tem como objetivo tratar pacientes portadores de doenças degenerativas e autoimunes, regenerando órgãos e tecidos lesados, utilizando os próprios recursos do nosso organismo, procedimento conhecido como terapia celular. Em nossos laboratórios, o sangue do cordão umbilical é processado em sistema fechado e automatizado, chamado CEPAX, e as células-tronco hematopoéticas são criopreservadas em 2 bolsas de 50 ml cada, possibilitando seu uso em até 2 tratamentos distintos, o que favorece não só o bebê, como toda a família. As células-tronco mesenquimais são retiradas do tecido do cordão umbilical ou da polpa do dente de leite e são expandidas através de tecnologia própria e mundialmente patenteada pelo CCB, o que permite seu uso de forma inesgotável e para toda a família. Todos os nossos laboratórios são salas limpas ISO 7, ou seja, um ambiente estéril onde se consegue controlar a temperatura, o nível de umidade e garantir perfeita qualidade de ar através de filtros. Este é o nosso centro de criogenia. E são nesses tanques, abastecidos com nitrogênio líquido, que mantém uma temperatura constante de menos 196 graus Celsius, que nós guardamos as células-tronco coletadas do cordão umbilical ou da polpa do dente de leite, fazendo com que nossas amostras tenham durabilidade por tempo indeterminado. Os controles, tanto de abastecimento como de temperatura, são totalmente digitalizados, o que faz com que nosso centro criogênico seja o mais moderno e o mais seguro do mundo. Qualidade é o principal fator que norteia nosso trabalho. E como reconhecimento, temos certificação de qualidade nacional pelo ONA e internacional pela AXA em nível máximo de excelência. CCB é uma empresa portadora de futuro e o nosso maior propósito é trazer saúde e qualidade de vida para os nossos clientes e nossas famílias através de novas tecnologias que estão revolucionando a medicina. Como nós podemos perceber, é um procedimento de extrema credibilidade, extrema segurança, né? A CCB Brasil é referência internacional nessa área de armazenamento de células-tronco. É muito importante a gente deixar claro isso para as famílias, né? Que esse material vai ser muito bem armazenado, né, Aline? Sim, a família tem que ter a garantia que essas células serão preservadas, criopreservadas, para que no momento que se faça necessário o uso, o material está lá íntegro, né? E, inclusive, essa questão de local de tratamento, a partir do momento que a pessoa contrata o armazenamento, se ela vai fazer o transplante no sul do Brasil, no norte, enfim, em Campinas, o CCB manda esse material para o local que será feito o tratamento sem custo para o cliente. Nossa, excelente. Então, a pessoa fez a coleta aqui, vai precisar em uma cidade mais próxima, é só acionar que consegue, qualquer local. Vai depender do tipo de doença. O médico que está faz uma solicitação. E o médico que fará o transplante faz o contato com o CCB e é disponibilizado, né? Disponibilizado sem custo. Sem custo, para onde a pessoa for realizar o tratamento. Muito bom. E como que funciona esse armazenamento? Tem um período? Por quanto tempo, mais ou menos, é a validade? Não tem um período. Como ele é armazenado a menos 196 graus Celsius,
ele é válido indefinidamente, esse material fica lá, né? E essa parte importante de falar que lá no centro, todos os tanques são monitorados 24 horas, né? Tem alarmes, tem gerador, né? Então, a tecnologia é muito bacana, né? Ajuda demais nessa parte e é tudo muito controlado, né? Esse controle de qualidade, inclusive internacional. São feitas amostragens para ver a viabilidade dessas células após o descongelamento, justamente para a família ter garantia que quando for usar, a célula está lá ativa, né? Então, a gente tem bastante informação para passar, né, Flávia? Hoje a gente vai dar uma pincelada. Isso. Mas quem quiser, quem se interessar, é só falar comigo, que eu estou disposta a passar tudo, né? É um assunto que gera dúvidas, muitas né? Dúvidas, com certeza. Então, eu continuo aí para atendê-los. E hoje o pessoal às vezes está vendo, fala assim, nossa, meu filho já está maior, então tem a opção da polpa de dente de leite e em fase adulta existe alguma opção também? Em fase adulta, desde que a pessoa tenha até 30 anos de idade, pode ser coletada a polpa do dente siso. Olha que interessante, né? Então, e assim, o interessante ressaltar é que todo esse material ia ser jogado fora, né? O tecido do cordão, né? A placenta, o dente. Tudo é descartado, e estava descartando vida, né? E a gente está aqui para criopreservar a vida. Com certeza. Né? Porque no futuro é óbvio que a gente não quer ter nenhuma doença, mas ela é inerente ao ser humano, né? Sim. E então, todo esse material a gente consegue estar criopreservando. É importante a gente já pensar e se preservar, né? Um ponto interessante, Aline, ontem foi o Dia das Mães, é falar dessa questão do instinto materno, né? Muitas mães se preocupam com o futuro dos filhos, então uma opção seria guardar essas células troncos para futuros tratamentos, seja do filho ou da família. O que você acha desse cuidado, dessa prevenção das mães? O que você orienta sobre? Então, eu acho que todas as gestantes precisam buscar informações, né? Porque a informação ela é muito rica. E a partir do momento que você tem uma informação, você define prioridades, define o segmento da vida ali daquela família, né? Então, busquem sempre informação, é o que eu falo. Eu tenho material didático, tenho material, tenho vídeos, tenho folders, né? Pode marcar um horário para falar comigo, eu respondo qualquer hora do dia ou da noite, WhatsApp, não me importo com isso, né? Eu acho que a gente precisa passar essas informações porque salva vidas. Para você ter ideia, Flávia, se eu descobrir uma leucemia em mim, a minha chance num banco de doador é 1 em 1 milhão. Muito pequeno, então, né? até você achar um doador compatível, às vezes a pessoa chega a óbito. A doença já agravou muitas vezes. Então, assim, você tendo o resguardo que você tem, aquele material ali do seu filho, sabe? Eu acho que é uma tranquilidade. E é igual você pontuou, né? É um procedimento que pode ser feito aqui no Carmo. Muito simples, né? Então, assim, é de muita riqueza mesmo. E aí eu agradeço mais uma vez aqui o podcast para estar plantando essa sementinha da informação, divulgando isso, para que as pessoas tenham ciência que não é um procedimento tão caro, não é um procedimento acessível. As famílias que se interessarem podem entrar em contato comigo, eu explico tudo. Né? Não é difícil de se fazer. E assim, é uma questão mesmo de futuro, né? A medicina do futuro. Com certeza, a medicina, ela foi curativa, né? A pessoa ficava doente, aí que ia no médico. Isso. Depois ela foi preventiva, né? Vamos fazer exame de colesterol, glicose e tal, para prevenir uma doença. Vocês podem ver que até os valores de referência estão abaixando, né? O nível de pressão arterial, de glicose e tudo. E agora ela regenera, né? Então, você tem um problema pulmonar, você aplica células tronco, regenera. O Alzheimer, lúpus, Parkinson, está sendo muito usado em autismo, né? E aí...
Nós vamos dar o depoimento de uma mãe aí, né, que Exatamente. buscou pelo futuro da criança dela. Isso, então, um pouco dessas várias doenças que a Aline elencou, uma mãe vai dar um depoimento de um tratamento com células-tronco. Meu nome é Andréa Bastos e o nome da minha filha é Valentina. A Valentina foi diagnosticada com uma síndrome genética que cursava com sintomas autísticos. Ela apresentou, na primeira infância, um atraso do neurodesenvolvimento. Ela tinha um atraso neuropsicomotor. Ela tinha uma hipotonia e uma disfagia, que era uma dificuldade de alimentação e uma dificuldade de ambular, que era de andar. Ela não firmava. O diagnóstico que a gente obteve foi que a síndrome da Valentina era uma síndrome rara, que o prodiagnóstico era muito ruim, que a Valentina não iria andar e a Valentina também não iria falar. Era uma criança que ia precisar de tratamentos especiais, andar em cadeira de roda. E eu, como mãe, não aceitei o diagnóstico e fui atrás de estudos. De alguma forma que eu poderia minimizar e melhorar esses sintomas que a minha filha apresentava. Foi enquanto eu fui em vários artigos e quando eu descobri sobre as células-tronco mesenquimais. E eu vi que elas tinham um poder altíssimo de regeneração tecidual e melhorar essa função motora que a da minha filha era comprometida. Então, se eu conseguisse ativar esses neurônios, essa sinapse nível cerebral, eu vi que a minha filha poderia ter um progresso gigantesco. A primeira aplicação que ela fez de célula-tronco já foi, depois de 4 dias, já foi significativo a melhora clínica dela. O controle motor, a parte cognitiva, né, ela tinha sintomas e sinais de atraso cognitivo. A gente percebeu que teve uma melhora de cerca de 50% na primeira aplicação. Então, o que eu sempre falo? Que a célula-tronco é a base, mas não é a pílula mágica. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, que o paciente faça fisioterapia, fonoterapeuta ocupacional, uma boa alimentação. Por quê? Porque depois que eu tomo a célula-tronco, eu preciso ativar essa célula-tronco que está no organismo, que a gente chama-se de neuroplasticidade cerebral. Eu ativando a produção de mais neurônios e eu melhorando esses comprometimentos motor, neurológico que apresenta. Eu fui a fundo e fui estudar e queria entender qual que eram os mecanismos de ação, como que a célula-tronco ia agir no organismo para poder melhorar. Para mim, assim, foi um presente divino, né? A oportunidade de eu descobrir sobre as células-troncos e ter o conhecimento de quem poderia me fornecer isso, né? Entrei em contato com a empresa e o pessoal deu toda a assistência para mim, me explicou direitinho, disponível para a gente juntos buscar mais provas científicas e a gente construir e ver a evolução dos pacientes. Já indiquei bastante e vou indicar cada vez mais, porque como eu vi o progresso da minha filha, eu sei que vários pacientes também podem, a curto e a longo prazo, ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem, como vocês puderam observar, né, as células-tronco contribuem significativamente para a evolução dos tratamentos. Mas, Aline, é importante a gente ressaltar que ele não é um tratamento isolado, né? A gente precisa de todo um trabalho multidisciplinar também, né? Isso é muito importante, né? Não é a pílula mágica, igual a mãe disse aí, né? Continuar com todos os outros tratamentos, né? Fisioterapia, fono, tudo que o paciente já faz, né? No caso do autismo mesmo, toda essa parte de coordenação motora. Então, tudo que o paciente já faz, ele vai... Precisa continuar. Né? O que a célula-tronco vai fazer? Ela vai potencializar a neuroplasticidade, né? E aí vai modular melhor as respostas dos tratamentos. Sim. Né? Então, assim... Não que o paciente vá abandonar nada, não é isso. Pelo contrário, né? Com a ajuda dos outros profissionais, ele vai melhorar a qualidade de vida dele e numa velocidade bem maior, né? Então, assim, nós temos aqui no Carmo, né? Um paciente que tratou, que é o José Abílio, filho do Henrique, meu sócio,
né? Ele tem autismo, ele tinha um problema no pé, no tendão de Aquiles, que ele precisava de uma cirurgia. E ele fez o tratamento, evitou essa cirurgia no tendão de Aquiles e melhorou muito, né, essa parte, porque ele age na parte frontal do cérebro. Então, melhorou muito concentração, ganhou mais autonomia, já conseguia ir para a escola, conversar mais, né? Coordenação motora fina, as professoras ficaram encantadas, ligava para o Henrique, nossa, vem ver e tal. Muitos resultados. Então, assim, e você vê uma melhora significativa nas limitações do seu filho, não tem preço. É melhorar isso, a né? qualidade de vida, né? Então, assim, é muito bacana. Eu falo assim, principalmente quando eu vou para São Paulo, que eu chego e a gente faz vários treinamentos, eu falo assim que eu quero mudar o mundo, né? Divulgar essa informação para que realmente as pessoas busquem, né? Isso. Busquem e se informem e questionem, é importante, né? A sua vida, a sua saúde, a saúde do seu filho, questione, né? Com certeza. Todo caso opções, né? é avaliado individualmente, por exemplo, uma doença de Crohn. Gente, como é sofrido uma doença de Crohn? Melhora, reconstitui todo ali o intestino, não tem tanta dor mais, então é muito bom. Qualidade de vida, né? E pode ser aplicado em qualquer idade, a qualquer momento. Tem mais resultados em crianças? Tem algum estudo sobre isso? É assim, ó, quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais resultados são observados, né? Certo. Por exemplo, uma pessoa que tem um Alzheimer, que está acamada aí há 5, 10 anos, não vai ter um resultado tão promissor conforme uma pessoa que começou a desenvolver e já foi buscar ajuda, já trata, né? Então, assim, vai retardar muito o processo, porque a célula-tronco, ela tem tropismo para inflamação. Então, ela é injetada, tá? Ela é injetada por via endovenosa, por via inalatória, inala, e também, se for problema neurológico, via intratecal, que é na medula, né? Então, só que aí cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema articular, né? Desgaste da cartilagem. Certo. Aí ela vai injetar a célula-tronco ali no local. Então, são tratamentos diferentes. Para cada caso é estudado individualmente, né? Cria um protocolo para aquele paciente. Mas quanto antes buscar ajuda, melhores são os resultados. E qual tipo de profissional o laboratório orienta? Como que é esse trabalho aqui de vocês? Se alguém tiver com algum problema de saúde, quiser entender melhor, se pode usar as células-tronco no tratamento, vocês conseguem fazer essa orientação, direcionar? Sim, nós trabalhamos tanto na captação das células, né? Coleta e armazenamento, quanto no direcionamento para os tratamentos. Né? Aí vamos supor que a pessoa tem algum problema articular. Ela vai me procurar, eu vou entender a doença, quanto tempo de doença. Vou precisar dos exames que a pessoa já fez, né? No diagnóstico, raio-x, ressonância, enfim. E daí a pessoa passa por uma consulta online com o Dr. Alexandre, né? Que é o médico, e ele explica o que pode ser feito, o que pode ser feito, o que não pode, né? Porque nem tudo cada caso é um caso, né? E aí a pessoa define, né? Se vai realmente escolher pelo tratamento. E hoje em dia existe uma lista enorme de doenças que já são tratadas, né? Isso, né? Leucemias, linfomas, talassemias, anemias severas, conforme eu disse, Alzheimer, Parkinson, doenças pulmonares, intestinais, doenças de pele, né? Às vezes uma queimadura, a gente consegue fazer um enxerto, né? Para você ter ideia, existe uma bioimpressora. A gente faz um cultivo da célula-tronco mesenquimal, transforma ela em pele, imprime. Em São Paulo nós temos 2 bioimpressoras, então eu falo assim que não é uma coisa distante, né? Sim, e aí faz aquele enxerto da sua própria célula, né? Ou da sua família, né? Para não ter rejeição. E aí não fica cicatriz, né? Num outro procedimento que é muito usado quando o bebê nasce com a fenda palatina, né? O lábio leporino.
Então, vai ter que fazer a cirurgia? Vai ter que fazer. Porém, na hora pode injetar a célula-tronco e a reconstituição vem de dentro para fora. É mais rápido. Mais rápido e, assim, não fica nem sinal. Nossa, muito né? interessante. Então, assim, tem muita coisa. Opções, né? Tem vários tratamentos, várias opções. E então, a muitos gente outros trata ainda vão cada surgir, caso né? individualizado. Tá em Isso. estudo, né? É. É muito bom, muito interessante. O pessoal precisa saber mais sobre isso, Sim. né, Aline? Tentar se informar, conhecer um pouco mais Isso. desses processos. Isso mesmo. E Aline, aqui no CAR o pessoal tem buscado esse tipo de informação? Ainda está caminhando? Sim, tem várias famílias que já armazenaram conosco, tanto do tecido e o sangue do cordão umbilical, quanto a polpa do dente. Né? Várias famílias, né? Tem dentistas habilitados aqui na Sim, cidade? temos dentistas cadastrados, tem dentista aí que já colheu bastante. É tranquilo, é muito tranquilo. É um procedimento indolor, tranquilo. Pode anestesiar normal. O processo de extração é convencional, com toda a parte asséptica, né? Existe um kit próprio, né? Tanto para gestante quanto para a polpa do dente. Na contratação, essa pessoa recebe um kit, mas porventura, uma grávida que está nos ouvindo agora, vai ter um parto aí depois de amanhã. Se quiser contratar, eu tenho kit reserva. Nós conseguimos atendê-la. Muito bom. Assim, para os dentistas, né, as crianças que estão no período de troca aí, eu tenho também como atender essas famílias. Na área da saúde, a gente tem que ter, né, essa rapidez, né? e assim, o CCB ele fornece muito suporte, né? Nosso transporte é especializado, então a gente está aqui para ajudar as famílias. O transporte, vocês quem levam ou vem o pessoal da CCB fazer esse recolhimento? A gente tem parcerias com transportadores especializados, né? O kit já é próprio para isso. E o material chega lá até em 24 horas para ser processado. É muito rápido. É muito rápido. E assim que ele é processado, a família já tem o retorno do número de células, como que ficou, né? Já recebe todo o feedback de lá. Muito bom. Né? As gestantes, quando estão no período aí de quase entrar em trabalho de parto, tem um setor de coleta que são enfermeiros que vão monitorando, né? Caso adiante a bolsa se rompa com antecedência, a gente tem as enfermeiras cadastradas que acompanham os médicos e a gente vai e coleta. Então, assim, é um esquema muito bem planejado, né? Para que ocorra de forma muito ágil. Isso. Muito bom. Com certeza. Aline, como que é para você representar um trabalho desse tão importante aqui no Carmo e também em toda a região aqui do sul de Minas? É muito gratificante, né? Eu sou apaixonada na área da saúde e na preservação da qualidade de vida, né? Porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai adoecer, mas preservar, né, uma qualidade de vida, trazer essa oportunidade para as pessoas aqui, né? Claro, vários familiares já coletaram, amigos, né? Então, assim, é muito bacana, é muito gratificante, né? Muito satisfatório a gente saber que está trazendo essa informação, essa qualidade de vida para pessoas próximas, né? Sim, de nós. né? Tipo assim, às vezes, quando a gente fala assim, gente, mas como você do Carmo mexe com isso, né? Tipo, então, da onde você tirou isso? Não, é tão distante, né? Uma coisa tão difícil, né? Acesso. É interesse, né? Quem tem interesse busca. Então, eu gosto sempre de buscar. Com certeza, né? E eu acho que as famílias também têm buscado cada vez mais, né? Sim, né? Hoje em dia, com a cuidado. internet, aí as informações difundidas de uma forma muito ampla. Então, é muito fácil. Então, assim, se alguém vê alguma coisa, algum exame, quiser me mandar, às vezes eu recebo. Então, para câncer, você já viu esse exame? Já, você faz. Né? Então, a gente está sempre acompanhando as evoluções aí, né? Da área da saúde, né? Não, é importante até destacar esse trabalho humanizado que vocês fazem, né? Sim. Tem total atenção, acolhe as dúvidas, né? É importantíssimo, né? Porque cada paciente é único,
Eu falo muito lá, né? Às vezes você vai no médico e fala assim, não vou falar isso não. Pode ser bobeira. Não, às vezes com aquela fala, detalhe, o médico fecha um diagnóstico, né? Realmente. E a saúde é isso, né? Ela é ímpar, né? Se a gente não tiver saúde, nem descansar direito a gente dá conta, né? A gente não consegue raciocinar. Então, assim, tem que preservar muito a saúde e botar isso como uma prioridade, né? Isso. Porque, claro, hoje em dia a gente tem muita coisa que nos encanta, né? Nas redes, aparelhos de celular, computadores, enfim, viagens e tal. Mas e a vida, né? A Covid ensinou muito isso pra gente, né? A preservação da vida. Então, estamos aí para ajudar nessa buscar parte. Se cuidar, prevenir mesmo e melhorar essa qualidade de vida. Realmente. Aline, aqui no Fala Flávia, o nosso projeto ele é muito voltado para o universo feminino. Você acha que a mulher, ciente desse tipo de informação, ela é um ponto de conscientização dentro de casa, na família? Você acha que a mulher tem esse poder de disseminar essa informação? Claro, com certeza. Até mesmo porque a mulher, ela busca mais informações de saúde e cuidado do que o homem. Isso é nato da mulher, é o instinto materno, né? Mesmo, né? Você vê, a filha leva a mãe, o pai para o médico, às vezes um tio, as crianças, né? E também se autocuidar, né? Que a gente frisou isso no outro podcast e agora também é importante. Então, a mulher, ela leva muita informação, né? Para casa e tal. E para preservar mesmo a vida, né? Realmente. E falando em mulheres, tem muitas mulheres aqui batendo papo com a gente, né? A Carlinha tá falando que adorou. A Thelma mandando boa noite. A Tânia falando que é muito importante saber sobre esse tema, porque trata de vida. Parabenizando você pelo excelente trabalho, né? Obrigada. Daniela também, que parabenizando. Pessoal aqui valorizando esse trabalho tão importante que vocês fazem aqui. Aline, agora partindo assim para o encerramento, eu gostaria que você falasse o que você gostaria que as famílias soubessem de fato sobre a coleta, sobre células-tronco. Qual é a principal informação que eles precisam ter em mente para buscar esse tipo de coleta, de armazenamento? Essa informação, né, que agora acho que a gente ampliou o acesso à informação com esse podcast, né, divulgando. E buscar, não tenha dúvida, pode me chamar sem compromisso, né? Tipo assim, quero saber, talvez não consiga fazer agora, mas em outro momento, tá tudo bem. Procurar se programar, né? Conhecer. Mas conhecer melhor. E saber que existe uma fonte de esperança, que seu próprio corpo te dá, né? Que ia jogar fora. Então, assim, principalmente essa questão, igual você pontuou, das mães, ter uma segurança para o filho, que ele vai ter, né? Porque o Steve Jobs já dizia, né? Que a grande revolução do século XXI seria a hora que unisse a tecnologia com a saúde, né? A biotecnologia. E a gente vê isso agora em diversos tratamentos, né? E é um material que vai servir para toda a família, né? Sim, então, assim, é muito fantástico. E cada vez as pesquisas vão evoluindo. Cada treinamento, cada vez que a gente entra no site do CCB, lá tem ccb.med.br, lá tem uma lupinha, vocês podem digitar lá qualquer doença que vocês queiram saber. Baixa lá vários artigos científicos. Muito bom. Então, assim, ele mantém sempre atualizado para informar as pessoas, né? Isso pode, isso dá certo. E informações reais. Não, isso aqui a gente não consegue tratar com célula-tronco, né? É estudo científico mesmo, então, assim, né? uma dúvida que é muito comum célula-tronco trata câncer. Ela trata o câncer do sangue, que é a leucemia, o linfoma. Sim. Tumores sólidos, não. O que são tumores sólidos? Um tumor de mama, de próstata, de fígado, tá? Certo. Então, assim, ele trata os cânceres do sangue e as doenças inflamatórias e degenerativas, que são todas que eu citei, né? Crohn, Alzheimer, Parkinson, né? Doenças autoimunes. Entendi. E tem algum mito nesse sentido de célula-tronco? Além dessa questão do tratamento de câncer, que o pessoal às vezes comenta, mas que não consegue? Então, na verdade,
A vacina do câncer, né, que já foi até patenteada pela Novartis, a vacina do câncer é com célula-tronco. Olha, muito bom. Então, assim, é por isso que eu tô falando do avanço, Entendi. né? Ela ainda não é um tratamento, mas ela já é uma prevenção, Sim. né? E hoje em dia na ortopedia é muito usado, né? Você tem uma reconstituição de cartilagem, você injeta o célula-tronco no dia, no outro dia o paciente sai andando, né? Tipo assim, é esse tratamento que o menininho do Henrique fez, né? Acelera muito a recuperação, Acelera, ele né? foi, interna, faz exames, faz teste alérgico, infunde, no outro dia o paciente tem alta, muito rápido. se alimenta, normal ainda, sabe? É fantástico, assim. Então, o que eu estou dizendo, cada pessoa que tiver uma dúvida, fale comigo, que eu estou disposta a sanar todas as dúvidas, né? Ajudar a buscar informação para o caso mesmo, é o né? que Pra vale situação hoje, específica. é informação. Cada um tem uma particularidade, né? E você vai orientar da melhor forma como solucionar, como buscar meios de tratamento. É isso aí. É isso. Mesmo. Aline, então eu quero te agradecer por compartilhar essas informações tão positivas com a gente, com as famílias de Carmo do Rio Claro, com toda a região, né? Você está aberta com esse trabalho aqui no sul de Minas. Sim. É muito importante trazer toda essa informação. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Imagina, eu que agradeço. E mais uma vez, deixar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Um grande abraço para a equipe do Dona Zélia Gastrobar, também para a Geise Prado Lingerie, Supermercado Lima, Bem Seguro Corretora de Seguros, Laboratório Exame Análises Clínicas e a Nutri Kefir. Muito obrigada. Na quarta-feira tem Fala Zé Podcast. Fiquem ligados na programação da Carmo Web, que já já a gente divulga novos episódios do Fala Flávia. Uma boa noite.